muito bem-vindos a mais uma aula. Para você que ainda não me conhece, muito prazer, eu sou a Carolina Amalfi, criadora do método Mestres da Marca. E antes da gente começar essa aula, eu já quero saber, comenta aqui para mim, se você é um mestre em construção ou se você é um mestre da marca. Carol, o que é mestre em construção e o que é mestre da marca? Mestre em construção é quem está chegando agora aqui no canal, quem ainda não me conhece e está entrando aqui nesse universo. Então seja muito bem-vindo. E mestre da marca é quem já está aqui, me acompanha nas outras redes sociais, é quem está dentro do método Mestres da Marca também. Certo? Então bora lá! Hoje a gente vai falar de uma profissão muito especial, muito estratégica, uma profissão que cresceu muito nos últimos anos. E é a profissão que eu comecei dentro do marketing. Ela se tornou essencial para marcas, empresas, profissionais e negócios que querem construir uma marca estratégica no digital. Então hoje nós iremos falar sobre a profissão social media. Talvez você já tenha escutado sobre essa profissão, mas será que você realmente sabe o que o social media faz? Vamos descobrir juntos. Será que ele é uma pessoa que apenas publica nas redes sociais? Será que ele é uma pessoa que faz artes, design? Edita todos os vídeos, responde mensagens? E será que ele ainda garante que a empresa faça muitas vendas? A resposta é não. Mensagens ele até responde, mas design, ele não é 100% responsável pelas vendas, tá? Isso o social media não faz. O trabalho dele é totalmente estratégico. E nessa aula nós iremos entender o que é o social media, quais são as suas principais funções, como o conhecimento pode ajudar pessoas que querem trabalhar nessa profissão, também pode ajudar pessoas que querem gerenciar o próprio perfil. Talvez você ainda não tenha condição de colocar alguém e falar, poxa, Carol, mas eu quero gerenciar o meu próprio perfil, né? Eu quero deixar meu perfil arrumado, bonito. Então bora lá que eu vou te dar um caminho para isso, combinado? Em algumas aulas lá atrás, nós falamos da Michelin, né, de como o marketing de conteúdo surgiu, como o marketing de conteúdo evoluiu, como ele é, né, um canal de captação, um dos principais caminhos para atrair novos clientes, atrair pessoas, construir relacionamentos e fortalecer marcas. Nós também entendemos que o conteúdo ele não deve ser criado apenas para movimentar uma rede social. Todo conteúdo ele precisa ter estratégia e intenção, pois isso pode gerar um lead novo, um cliente novo, educar o público, quebrar uma objeção, construir autoridade, fortalecer o posicionamento da marca e também conduzir alguém para uma decisão. E na última aula eu fiz uma analogia, né, da personalidade de cada rede social. O pessoal gostou bastante, foi uma aula bem leve, bem animada, então se você perdeu, volta lá, entra na playlist Mestres da Marca, que tem todas as aulas lá, e é uma sequência, combinado? Então, na última aula, nós entendemos que cada rede social tem um comportamento, uma linguagem, um objetivo e uma forma diferente de se relacionar com o público. O Instagram se comporta de uma maneira, TikTok de outra, o X de outra e assim vai. Por isso, uma marca não deve entrar em todas as redes sociais e postar exatamente o mesmo conteúdo, porque o que funciona para uma não funciona para outra. Cada ambiente exige uma compreensão estratégica. E agora que nós já entendemos como cada rede social funciona, chegou a hora de falar do profissional que gerencia essas redes sociais. Então, esse profissional é o social media. Prazer! Eu sou a Carolina Amalfi, criadora do método Mestres da Marca e social media também. Exatamente, gente. Eu também sou social media, tá? Eu posso estar gerenciando a sua rede social se for um desejo. Por que, né, aprender sobre o social media? Talvez você esteja pensando, Carol, eu não quero trabalhar como social media, eu tô aqui para aprender estratégia de marca, a me posicionar, aprender sobre brand, eu quero divulgar e posicionar a minha própria marca. Então, o porquê que eu preciso entender dessa profissão? Porque eu quero que vocês tenham autonomia na presença digital de vocês. Então, eu não quero que você dependa de mim, eu quero que você consiga fazer
o seu próprio gerenciamento das redes sociais. Não quero que você dependa de ninguém. Ou mesmo que você tenha alguém para gerenciar suas redes sociais, ou mesmo que eu gerencie as suas redes sociais, é bom você entender qual trabalho o social media está fazendo e se ele está atuando corretamente dentro das suas redes sociais. Então é por isso que hoje nós iremos falar sobre o social media. Combinado? Você vai entender que não precisa publicar apenas quando surge uma ideia, tipo, putz, hoje surgiu uma ideia, vou publicar. Amanhã não tem ideia nenhuma, não vou publicar. Certo? Então, você vai começar a organizar o seu conteúdo com mais clareza, você vai decidir e estudar estrategicamente em qual rede social vale a pena você estar ou não estar. Você vai entender o que funciona melhor e o que precisa ser ajustado. E também você vai conseguir tomar decisões mais consistentes, mesmo que você tenha um profissional para gerenciar a sua rede social. Ter autonomia não significa que você vai fazer tudo para sempre sozinho, mas sim que você consegue liderar a sua marca, que você consegue entender o que está acontecendo dentro dela e consegue sim dar um pitaco. Por exemplo, estou fazendo tal coisa no seu perfil. Você pode chegar para mim e falar, Carol, não estou gostando porque o gerenciamento de rede social funciona assim, assim, assim. É você ter autoridade no assunto. Isso é muito importante, gente. Você precisa entender o que está acontecendo dentro da sua própria marca. Além disso, esse conhecimento todo também pode se tornar uma profissão, né? Aqui eu tô ensinando uma profissão para vocês. Vocês pensam que é bem especial, tá? Tem gente que talvez esteja ali, ó, no CLT, querendo mudar de vida, trabalhar de casa, talvez. E aí, conhece a profissão social media, né? Carolina Malfi tá aqui, ó, explicando para você o que é a profissão social media. De repente você se interessa e surge uma nova oportunidade na sua vida, quem sabe, né? Então tem muita gente que começa dessa forma, começa aplicando na sua própria rede social e usa como portfólio e depois sai oferecendo os seus serviços por aí. E antes da gente continuar essa aula sobre social media, já se inscreve aqui no canal, ativa a notificação para você não perder nada. Toda quarta-feira, às 8h30 da noite, tem uma nova aula estratégica para você aplicar, tá bom? Então, o que é o social media? O social media, ele é o profissional responsável por gerenciar as redes sociais de uma marca, de uma empresa, de uma pessoa, de um profissional ou de um negócio. O social media, ele organiza, ele planeja, ele acompanha e analisa a presença da marca nesses canais. O trabalho, ele não começa no momento da publicação, ele começa muito antes. Então, primeiro de tudo, antes de colocar qualquer conteúdo no ar, o social media ele precisa compreender a marca. Ele precisa entender o negócio, o produto, o serviço, o público que essa marca quer atingir, o posicionamento e a forma com que aquela marca ou aquela empresa ou a pessoa deseja ser percebida. E depois disso, ele começa a organizar as estratégias das redes sociais. Então, ele precisa responder perguntas como: qual é o objetivo da marca dentro das redes sociais? Quem é o público-alvo? Quais assuntos precisam ser abordados? Quais canais fazem sentido? Que tipo de conteúdo será utilizado? Qual é a frequência que deve ser de postagens? Quais resultados devem ser acompanhados? Então você consegue perceber que o social media ele não trabalha apenas com publicação, ele trabalha com gerenciamento. Ele precisa olhar para todo o processo e garantir que as ações estejam conectadas com o objetivo do negócio. Social media não é design. É muito importante fazer essa diferenciação, tá? Social media não é design. Ele não tem obrigação de criar o design para você. Ele até pode te ajudar se quiser, mas não é uma obrigação, tá? É o cliente quem tem que mandar o material, ou ele pode ter um design e o social media conversa diretamente com o design, tá? E aí tem a relação ali entre os profissionais, a gente vai falar mais pra frente sobre isso, mas ele não é obrigado, ele pode até te ajudar sim, mas o design não é responsabilidade dele, ele trabalha com gerenciamento, ele não é design, design é um profissional, social media é outro.
O social media, ele é responsável por organizar o que precisa ser comunicado. Para quem aquela mensagem vai ser direcionada, em qual rede social ela deve ser publicada, em qual momento e com qual objetivo. Por exemplo, o social media pode identificar um conteúdo educativo que aquela empresa precisa postar para sanar as dúvidas dos seguidores. Ele define o tema, o formato, o objetivo e o direcionamento. E depois o design desenvolve a peça visual, de acordo com a identidade da marca. E o social media pode sim ali dar um pitaco, tá? Olhar e falar assim, design, arruma isso, edita isso aqui, não tá legal, faz assim, assado. O social media pode sim, ok? Dar esse pitaco. Então são profissões diferentes que caminham juntas, tá? Empresas pequenas, é bem comum as pessoas misturarem todos os tipos de trabalho. Social media, design. Eu, por exemplo, não aceito. Eu não faço design, eu não sou boa nessa parte e não rola, tá? Não adianta o cliente me falar pra mim, você faz design também? Não. Aí você precisa ou me mandar pronto ou ter um design, certo? O verdadeiro papel do social media é gerenciar estrategicamente as redes sociais. E se você já viu muita gente confundir design com social media, já deixa o like nessa aula. Existe uma diferença muito grande entre publicar nas redes sociais e fazer o gerenciamento. Publicar significa colocar um conteúdo no ar. Mas e gerenciar? Como que funciona? Alguém tem alguma ideia? Gerenciar significa entender o porquê aquele conteúdo está sendo publicado, para quem ele foi criado, né? Para qual público, qual é a função dele e como que ele se conecta ao objetivo da marca. Vamos imaginar duas empresas. Uma empresa começa sem planejamento nenhum uma semana. Na segunda-feira, ela publica uma promoção. Na terça, ela publica uma frase emocional. Quarta, ela publica uma foto aleatória de produto. Na quinta, ela não posta nada. Na sexta, ela tenta acompanhar alguma tendência. Vocês conseguem perceber que existe um movimento, mas não existe uma direção estratégica? Aí vamos entrar na segunda empresa. Ela já está mais organizada. Ela já sabe o começo da semana exatamente o que vai ser publicado, o que vai acontecer dentro das redes sociais. Ela tem conteúdo de relacionamento, de quebra de objeção, de autoridade e de dados, tá? Então, educar o público, atrair novas pessoas, fortalecer o posicionamento. E ela também tem um conteúdo para apresentar uma oferta. As duas empresas estão presentes nas redes sociais, mas apenas uma está fazendo gerenciamento das redes sociais. Quantidade de postagem não significa qualidade na gestão de redes sociais, certo? Uma marca pode postar todos os dias e mesmo assim não ter clareza, não ter posicionamento, não ter reconhecimento. Então, o gerenciamento das redes sociais existe para ter uma direção, além de ser um canal de captação também. Uma das responsabilidades do social media é compreender profundamente a marca que ele está gerenciando dentro das redes sociais. Antes de organizar qualquer conteúdo, ele precisa conhecer profundamente a empresa. Qual é a história da marca, o que ela oferece, quais são seus diferenciais, o que a marca deseja transmitir, como a marca deseja ser percebida, qual é o seu posicionamento. Essas informações influenciam em todas as decisões. Tudo isso influencia na comunicação da empresa. Então, a comunicação sempre tem que estar alinhada à proposta. E o social media, ele também não pode aparecer por trás do perfil. O perfil tem que ficar a cara da empresa, como se não tivesse ninguém gerenciando por trás. A segunda função do social media é compreender o público. Então, quem são as pessoas que essa empresa deseja atrair? Quais problemas elas têm? Quais são os seus desejos? Quais são as suas dúvidas? Quais objeções impedem uma decisão? Quais conteúdos despertam desejos? Quais conteúdos despertam atenção? Quais assuntos ajudam a pessoa a entender melhor os seus problemas e as suas soluções? Sem compreender o público, a marca começa a falar apenas do que ela deseja vender. E as redes sociais não funcionam
quando a comunicação da marca gira apenas em torno dela. O conteúdo precisa gerar uma ponte entre a marca e o público. De um lado, existe aquilo que a empresa precisa comunicar. De outro, existe aquilo que o cliente precisa entender. E o social media ajuda a construir essa conexão. O social media também precisa entender quais são os objetivos da presença digital. A marca está para construir autoridade, para conseguir novos clientes, para mais visitas no site, para mensagens no WhatsApp, divulgar um lançamento, fortalecer o relacionamento com o cliente, pode ser para educar o público. Cada objetivo exige uma estratégia diferente. O social media também vai escolher qual rede social é mais estratégica. Então a gente começa com testes. Eu mesma, por exemplo, eu estava utilizando o Instagram e descobri que o Instagram não é um bom canal de captação para mim. É ótimo eu ter lá tudo bonitinho, né, arrumado, organizado, para quem entrar poder ter interesse no meu conteúdo e entrar aqui no YouTube. Mas eu me posiciono de verdade aqui dentro do YouTube. É aqui que eu gasto toda a minha energia. Então talvez você esteja dentro de uma rede social que não faça sentido você estar gastando energia. Prestem atenção nisso. Veja se dá retorno, tá? Uma coisa importante aqui que eu já vou adiantar para vocês também, gerenciamento de rede social não é do dia para noite. Social media não é mágico, tá, gente? Se fosse, eu já estaria milionária. Mas é o seguinte, a gestão de redes sociais para ela começar a dar resultado é a partir de 3 meses, combinado? O social media, ele também planeja o conteúdo. Então, ele vai definir antecipadamente quais assuntos serão trabalhados naquela rede social, quais formatos serão utilizados e qual objetivo cada conteúdo deve cumprir. Sem planejamento, a marca começa a publicar assuntos desconectados que não tenham nada a ver com o público ou que o público não se interesse. Agora, eu quero que você pense em alguém que gerencia as redes sociais, mas não sabe utilizar as estratégias de um social media. Compartilhe essa aula com essa pessoa que eu tenho certeza que irá ajudar muito. O social media, ele também organiza o calendário. Então, depois de desenvolver o planejamento, ele vai criar o calendário. O calendário mostra o que será publicado, quando será publicado, em qual canal e com qual objetivo. Ele também pode incluir formato, temas, direcionamento, CTAs e o status da produção. E esse calendário ajuda a evitar imprevistos, tá? A gente já sabe o que vai postar, quando, onde, tudo certinho. Sem calendário, as pessoas, né, a equipe, trabalham apagando incêndios. Então, com o calendário, é possível adiantar demandas, organizar os profissionais e garantir a entrega dos conteúdos na data correta. O calendário, ele não precisa ser rígido. Redes sociais são ambientes dinâmicos. Novos assuntos podem surgir, tendências podem aparecer, a empresa pode mudar alguma prioridade, mas ter flexibilidade é diferente de não ter organização nenhuma. Então, o calendário, ele sempre vai servir como uma direção para você não trabalhar no escuro. O social media também trabalha na parte da função de conteúdo. O seu papel é garantir que todos entendam a função do conteúdo. Então, que parte que eu vou trabalhar, né? Eu vou mandar roteiro para o meu cliente e eu vou ficar ali. Fulano, tá tudo certo? Qualquer coisa você me liga, a gente faz uma chamada de vídeo. Eu vou ver o que eu posso fazer para te ajudar. Então, tem um dia específico, né, que o social media vai tentar combinar com todos os clientes dele e falar assim, ó, hoje é terça-feira, dia de produção de conteúdo. Eu estou aqui, se vocês precisarem, é só gritar que eu dou um apoio. Então é assim que deveria funcionar, certo? O social media, ele também vai acompanhar as publicações. Não é ir lá postar, né, num horário estratégico. Tem isso também, a gente posta em horários estratégicos, tá, gente? Não é em qualquer horário do dia. Mas não é só ir lá, postar e sair correndo. Não. A gente vai olhar, vai ver se tem comentário, dúvidas, se teve engajamento, o que precisa melhorar, o que a gente vai tirar, o que vai colocar, certo? Esse também é um dos trabalhos do social media. Também nós fazemos o acompanhamento do público para ver as dores, dúvidas, que a gente já conversou um pouquinho, né? Quebra de objeções. Ah, muito importante, o social media,
ele também pode responder directs e comentários, tá? Dentro do Instagram, se isso for acordado com o cliente. E por último, é a análise de métricas, né? Analisar os resultados. É onde a gente vai saber se o que a gente está fazendo está dando certo, se precisa mudar algo, se não precisa. É analisar números, analisar gráficos. Ver quantos seguidores entrou, quantas pessoas deixaram de seguir, por que deixou de seguir. É um trabalho analítico. As métricas, elas não foram feitas para o social media ficar assim, bitolado. Ai meu Deus, isso aqui não deu certo. Não. É só para ter uma análise ali, ver o que pode ser melhorado, o que não pode, né? A gente dá uma referência, vamos dizer assim. Ter realmente uma referência do que tá dando certo, o que não tá. E a partir disso, ir criando novos conteúdos, novas ideias. Mas não é algo para você ficar bitolado, tipo... Ai, caíram minhas métricas, meu trabalho tá horrível. Não, gente, pode acontecer. Fiquem tranquilos em relação a isso, tá bom? Eu quero deixar bem claro uma coisa pra vocês. O social media, ele não é responsável por tudo. Ele não é responsável sozinho por todos os resultados da empresa. O social media, o marketing de conteúdo é um canal de captação, mas ele não é responsável pelas vendas, porque eu posso fazer um trabalho impecável. Se eu mandar um cliente, se eu mandar um lead para a empresa e a empresa demorar 3 horas para responder, não responder de qualquer jeito, como é que eu vou ser culpada por aquele cliente não ter fechado com eles? Entende? Então isso já sai da função aí do social media, não tem como a gente ser responsável por tudo. Tudo que uma empresa publica influencia na forma como ela é percebida. O posicionamento, ele precisa aparecer em toda a estratégia digital e não apenas em uma frase bonita na biografia. E se você entendeu o papel do social media, comenta aqui embaixo, gerenciamento. Mesmo que você não queira trabalhar como social media para outras pessoas, você aprender o que é um social media, como trabalhar, pode fazer total diferença na sua marca. Então, na aula de hoje, você entendeu que o social media, ele é o profissional responsável pelo gerenciamento das redes sociais. Também entendemos que o social media não é design. Nós também vimos que o social media não é responsável por tudo. É impossível ele ser responsável por tudo dentro da empresa. O resultado depende da estrutura do negócio e não apenas do social media. E que esse conhecimento sobre social media pode ser utilizado para uma profissão ou para você gerenciar o seu próprio negócio. Me conta aqui nos comentários qual parte da aula mais te chamou a atenção. Foi a parte de planejamento? Organização do calendário, acompanhamento do público, análise de métricas, me conta aqui nos comentários. E nas próximas aulas a gente ainda vai caminhar mais um pouco pelo marketing de conteúdo. Então já ativa a notificação para você não perder nada, combinado? Marcas fortes não publicam apenas para aparecer. Elas publicam com estratégias. Gerenciam a sua comunicação para serem lembradas. E lembre-se, social media e marketing de conteúdo é um canal de captação. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Um beijo e até a próxima!